Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, hoje eu tô com uma pessoa jovem, bonita, e quando você fala, nossa, ela passa pela Avenida Paulista, fatalmente você fala, nossa, essa advogada, eu preciso do endereço dela para ir para o escritório entregar minha empresa. Só que tem um detalhe, a profissão dela, ela fez direito, mas a profissão dela é de vida. Vamos deixar ela falar. Oi, Edilene Teles, tudo bem? Tudo bem, professor. Olá, vocês estão assistindo. É um prazer estar aqui, falar contigo. Olha, a questão da beleza fica por conta dele e da joviedade também, porque beirando os meus 43 anos já não estou tão jovem assim, né? Quer dizer que eu tô morto, você quis dizer isso? Imagina, estamos maduros, é diferente. Eu tô muito mais maduro. Estamos Vamos lá. maduros. Bom, exatamente. Eu fui formada em Direito, inclusive tive a honra de ser sua aluna. A honra foi minha de ter sido Imagina, seu grande professor. aprendizado, muito bom, carismático, uma pessoa acolhedora. Passei por um momento difícil, que falaremos sobre isso aqui, e fui muito bem acolhida humanamente por ti. E, sim, eu sou funcionária pública, e quando eu comecei a trabalhar no serviço público, foi através do serviço funerário, uma área que poucas pessoas gostam de atuar. Não, e serviço funerário, quando fala assim, parece que é administrativo. Qual a sua função? Preciso dar uma ênfase nisso. Eu fui por 2 anos coveira. Sim, sepultadora Mas é de pôr a mão na no massa? maior cemitério da América Latina. Mão na massa. Pegava minha pá, ia para a quadra, abria a cova, fazia os sepultamentos, carregava os caixões nos meus braços, descia a sepultura e enterrava. Fazia exumações. A exumação, para quem não sabe especificamente, graças a Deus nunca deve ter passado por isso, são é um momento onde você precisa voltar ao cemitério após 3 anos, porque o tempo legal mínimo de permanência do corpo na Terra é 3 anos. Então, a pessoa precisa voltar para fazer a retirada dos despojos, os ossos do seu familiar, do seu ente. Espera aí que eu preciso cortar. E também, para nós da área de interesse, você pode requerer judicialmente uma exumação em vários casos. Caso de morte suspeita, que a pessoa foi enterrada rapidamente. E é o caso que está ocorrendo agora com o tenente coronel, né? Que tem suspeita de ter matado a sua esposa. Houve exumação. E eu tive agora há pouco tempo um caso numa das empresas que nós atuamos, em que foi deferida o pedido de exumação para verificação de órgãos, porque depois do sepultamento, morreu no hospital, a família achou que teria sido a causa da morte outra que não a determinada em hospital. Não se comprovou nada, mas... E o interessante, Edilene, você deve ter visto isso muito. Eu não vou falar o nome, mas o médico que acompanhou a exumação, isso foi após uma semana. Certo. Falou que o rosto não existia mais. Olha, o corpo, cada corpo ele tem uma reação diferente, até pós-morte. Tem antes, né, em vida, cada um temos um organismo que reage diferente. Tem um concurso. Exato. Tem um concurso, que nem concurso se eu hoje público. quiser ser da área da, como é que chama? Funerário? Serviço funerário. Serviço funerário, eu vou procurar um concurso público. Não. Iria, pois houve uma privatização, uma terrível privatização. E aí chegaremos lá. Eu não vou te interromper. Não, me explica tudo isso. Fique à vontade, é curioso. É terrível privatização. Acabou o cargo de coveiro? Exato. Aqui em São Paulo, nós detínhamos o direito de exercer o serviço público do serviço funerário.
tá? Nós havíamos tido o direito do monopólio. Então, até 2023, o serviço funerário ele era gerido por uma autarquia da prefeitura. Então, nós tínhamos aí o serviço público, havia os concursos públicos para determinadas áreas, agente de apoio, a GPP e também, no caso, para sepultador, que o termo popular é coveiro, mas é importante dizer que eles não gostam. É sepultador. Não, é que nem pessoal... lixeiro, eles não gostam. Exato, é porque coletor. o nome do cara é coletor de resíduos, alguma coisa no gênero. E é que se populariza, né? Exato. Mas então o concurso era para sepultador. E você apareceu lá, se inscreveu. E o mais interessante é como eu fui entender esse mundo e cair nele, né? Pô, mas eu vou querer entender, mas é totalmente atípico. Muito, principalmente para mulheres, né? Sim, não, principalmente. Pra mulher, acho que pra homem até... Mas tudo começou com a minha mãe. Eu costumo dizer que a minha família é uma família pé na cova, professora. Literalmente. A minha mãe, ela tem trabalhos políticos. Então, ela entrou para ser administradora do cemitério da Vila Mariana. Ah, mas não era coveira. Não, ela foi administradora do cemitério por 5 anos, por indicação de cargo político, cargo comissionado. Sério? Então, ela entrou nesse universo e abriu o concurso para o serviço funerário. E, na época, ela falou, gente, minha família inteira, faz o concurso, passa. Depois que você estiver lá, a gente vê se consegue te colocar na administração, coisas do tipo, né? Até porque, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque eu tive essa honra de poder fazer parte do serviço funerário, que é a minha segunda pele. Eu digo sempre que eu não sou apenas uma ex-coveira, eu sou uma eterna coveira. É um título que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque eu tenho muita honra, muito orgulho de ter carregado, porque de lá veio tantos aprendizados, forjou tanto o meu caráter, mas chegaremos lá. Então, quando a minha mãe ela nos incentivou a fazer inscrição para o concurso, eu de primeira não quis. Falei, o que eu vou fazer no cemitério? Não faz sentido. E ela vai, faz, depois a gente puxa para a administração. Eu falei, não. E ela foi e fez a minha inscrição. Eu não havia feito, ela fez. Pagou tudo, ok. E chegou para mim e falou, olha, eu te inscrevi. Então, eu falei, vou fazer a prova. Não tinha por que não fazer. Eu fui fazer, mas sem pretensão alguma. Mas daí, você falou uma coisa para mim em off, que eu quero esclarecer. Na época, né? Hoje você falou que está diferente. Mas na época você falou que a coveiro era uma profissão masculina. Exato. E aí abriu o primeiro concurso para feminino. Exato. E você estava nele. Exatamente. E aí... Exato. Foi interessante loirinha, eu conheci ela lecionando. Loirinha, bonitinha, pequenininha, ela nunca foi alta. Mas você imagina, dentro do cemitério... Vamos lá. Exato. Foi interessante que esse foi o primeiro e único concurso que houve na Prefeitura em São Paulo, no serviço funerário, que permitiu mulher ingressar nessa carreira de coveira, de sepultadora. E o mais interessante é que entrou bastante mulheres nesse concurso. E aí começou uma saga muito difícil. Porque eu não sou, quero deixar bem claro, tá? Eu não sou uma feminista, não sou militante feminista, sou feminina. E defendo, sim, que a mulher tem que adentrar na área onde ela desejar estar. Porém, imagina como é difícil uma mulher entrar em uma seara de um cemitério, onde existem muitos homens, e estes homens, na sua maioria até então, não eram homens tão... adaptados a aceitar mulheres. Então, foi muito difícil. Sofremos muito preconceito até conseguirmos estabelecer uma linha de igualdade para eles. Olha, estamos aqui, mas não queremos o privilégio de ser mulher estando aqui. Então, nós tivemos que fazer algumas coisas, como, por exemplo, quando entramos, obviamente, não colocaram as mulheres de primeira para fazer a abertura de cova, para sepultar. Então, como o cemitério é muito grande, por exemplo, Vila Formosa, o maior da América Latina, onde eu estive, e lá é dividido administrativamente em 2, tá? Formosa 1 e Formosa 2. Eu fiquei locada no Formosa 1, com mais 2 mulheres e 3 mulheres também no 2. Então, aquele cemitério enorme,
haviam 6 mulheres sepultadoras, coveiras. Gente, eu vou falar coveira porque eu gosto do termo popular. Eu sou Corinthians, vai Corinthians, sou popular, então vai coveira. E outra coisa, você está falando para um nicho muito grande de pessoas de toda a ordem. Sim. A maioria são seus colegas, meus ex-alunos ou meus particulares amigos. Eu não divulgo o podcast a nível de conseguir visualizações. Eu quero um público... Para ter consciência, informação. Um público selecionado, um público muito bom. Que tem esse tipo de... Mas se eu for entrar, eu vou querer saber muita coisa, eu vou te atropelar. Mas que nem Estamos existe uma programação, que nem a pessoa morre. Sim. Aí ela vai lá para o negócio de... Eu lembro da minha mãe, porque do meu pai foi Covid e não podia. Eu lembro da minha mãe, eu fui às 3 horas da manhã para o cemitério ali da Quarta Parada. Lá tinha um lugar lá. Certo. Onde você ia, escolhia caixão, ridículo. Eu falo, a vida não vale nada. O cara chega lá, temos o seguinte, temos esse aqui, está em promoção. Então, temos aquele ali. É uma venda de bicicleta. É algo bizarro. Você quer coroa, quer não sei o quê. De sepultadora, eu fui a agenciadora. Eu trabalhei nos dois extremos. Agenciadora? Agenciadora. Tá, mas me diga lá. Aí eu fiz aquilo, daí eu não vou em velório. Ok. Eu não vou em velório. Então, o resultado, eu não fui nem da minha mãe. Então, eu não sei como é que foi. Mas a pessoa depois, ela fica lá fica no velório, né? Depois ela parte para o sepultamento. Exato. E você, profissional que está lá, você já tem uma relação de sepultamentos que você vai realizar? Sim. Isso você recebe como e quando? Então, vamos lá. A rotina do cemitério, tá? Isso. Vamos dizer assim. Mas só para deixar claro a questão das mulheres, sabe qual foi o momento em que as mulheres conseguiram ter dentro do cemitério um respeito de paridade, de igualdade dos seus colegas? Quando começamos a colocar a mão na massa como eles. E olha que interessante, professor. Como houve esse concurso recente, entrou muitas pessoas com um grau de instrução maior. Por exemplo, eu estava em curso de Direito, estava estudando, já estava no 2º ano quando entrei. E outros colegas já estavam entrando formados em logística, ou seja, um pessoal mais consciente de informação. O que é diferente, a maioria dos sepultadores que ali estavam já tinha 20 anos, 25 anos estando ali. É outra realidade. Muitos não tinham o estudo completo. Eram homens de serviço literalmente braçal. Então, o grau de instrução também não ajudava. Os paradigmas, então, já estavam enraizados neles. E lidar com uma galera jovem, para frente, foi um pouco complicado para eles também. E olha que interessante. Eu sempre fui muito de lutar por causas sociais, por pessoas, a minha vida inteira foi isso. Então, quando cheguei, eu comecei a ver as situações de maus tratos. A administração fazia com que eles tinham punições que não deveriam ser para amedrontá-los. Mas punição de quê? Se você não fizesse tal tarefa, que não era sua obrigação, porque tinha suas obrigações e tinha aquilo que já não era sua obrigação, você se recusasse, você tomava uma advertência, suspensão, e não era cabível. E eles não tinham essa informação, então eram muito amedrontados e eles realmente tripudiavam em cima de muitos funcionários. Então nós chegamos, eu, por exemplo, imagina, quem é estudante de direito já se acha um juiz formado. Já sai com aquela coisa, estão na faculdade de direito, eu sou operadora da lei. Tem assim, estudante de direito é arrogante, o estudante de medicina acha que ele é o maior ser humano da Terra. Tem essas peculiaridades, não tem como negar. Tem. Então, o que acontece? Claro, eu não havia essa arrogância em mim, mas eu tinha o conhecimento, que as aulas serviam para isso. Então, eu cheguei a aplicar lá na prática, e não em prol a minha pessoa. Eu defendia os meus colegas. Então, nós começamos a boicotar essa questão de maus tratos ao funcionário, a questão de advertência caiu demais, porque começamos a orientar as pessoas, olha, não é possível, você pode abrir esse tipo de réplica, de defesa, e foi funcionando.
Porém, conforme eu fui mostrando interesse em ajudar, logo me indicaram para cipeira e também para representante sindical. Então, com menos de 5 meses, eu já era representante sindical, já era cipeira, então eu tinha um poder a mais para agir em prol da melhora dos funcionários. Só que, quando eu fui lutar na CIPA, vou dar um exemplo simples. As pás. Tinha um homem de 1,90 m com uma pá minúscula. Ele ficava encurvado. Tinha problemas de coluna, dores, mas isso nunca foi tratado. Então, eu levei essa pauta para a CIPA e fui falado sobre. Até hoje, o sepultamento é feito com pá mesmo, não tem mais uma máquina, nada? Até Não, hoje, graças a Deus, e muita luta, existem as máquinas Mobicat, o nome deles são dessa forma. Que é isso? São tratorzinhos que ajudam a abrir a cova até um determinado momento, até chegar no corpo. Porque depois, quando chegou no corpo, precisa fazer exumação. Então, entra o sepultador com a pá, retira os despojos, aí faz o alinhamento da sepultura para que o outro corpo venha a ser sepultado. Mas na sua época, não. Não, braçal. E abrir no braço. Abrir ali, Então pá tinha por pá. cara com 1,90 m com uma pá pequenininha Exato. e você ser alta, mas deveria ter mulheres pequenas com uma pá imensa também. Exato, era muito desproporcional. Então, eu estou dando apenas um exemplo. Sim. Quando eu consegui levar isso para a CIPA e os cipeiros, na luta, conseguiram mudar essa realidade, trazer mais uma ergonomia melhor para que os funcionários trabalhassem sem prejuízo na saúde, sabe o que eu ouvia? Você chegou agora e quer facilidade, né? Vai trabalhar como eu, 20, 30 anos fazendo isso. Os próprios beneficiados, eles eram contrários porque eles achavam que nós queríamos pegar moleza, sendo que nem existe moleza nesse serviço. Mas não existe. Mesmo com uma pá de pelúcia, não existe moleza. Porém, a mentalidade era essa. E aí, foi interessante. Deixa eu só tirar outra dúvida. Fica à vontade. Quando você recebe o caixão, você está lá na cova ou você vai no velório? Não. Vamos lá para essa logística do transporte do corpo. Quando o senhor perguntou como que funciona, como que eu sei quem vai ser sepultado? Todo dia de manhã tem um encarregado de quadra. Inclusive, eu fui a primeira e única mulher encarregada de quadra do serviço funerário. Não houve outra mulher encarregada antes de mim. E quando nós estamos lá como encarregados, nós recebemos uma listagem do velório com o nome, a quadra que vai ser sepultada. E, interessante, no Vila Formosa, como eu deixo bem com ênfase desde o começo, que é o maior cemitério da América Latina, lá é em média de 40 a 50 enterros de adultos por dia. Então, entenda, lá é sepultamento de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. E tem limite para o sepultador por dia? Ele ter no máximo 5. O limite é determinado apenas tão somente por questão da sala de velório. Porque existem os velórios e existe um limite para você ser preenchido. Então, por exemplo, se eu tenho 20 salas de velório, tem que ser administradas essas 20 salas entre o horário de saída e entrada. Então, se houvesse espaço para 100 corpos, provavelmente haveriam 100 sepultamentos no cemitério. E como é que é dividido isso? Por questão de horário mesmo. A questão do são horário. Turnos, quem está no turno... Exato. Agora, tem um detalhe também. Não sepulta à noite, né? É exceções. Por exemplo... Mas tem? Tem, com exceções. Vou exemplificar. Nós estamos falando de corpos que estão no velório, certo? Que já estão programados, já estão ali, nós já sabemos o nome e o horário que vai ser recebido no cemitério. Certo. Porém, tem corpos que são velados... Vou dar um exemplo. O senhor disse do quarta parada. Tem pessoas que preferem, a exemplo, fazer o velório no quarta parada, que é mais próximo para os familiares, e sepultar no Vila Formosa. Então, é um translado que sai do quarta parada e vai para o Formosa. Esse corpo não passa no velório do Vila Formosa. Ele passa, em via de regra, em uma capela que fica disponível para que o corpo chegue e pouse. Fica uns 10, 15 minutos, ao tempo das famílias chegarem, prestarem sua última homenagem e aí segue-se para a sepultura. E tem corpos que vêm de outras cidades, outros estados. Perdão. E aí, nesse momento, pode ocorrer atrasos. Então, é comunicado à administração do cemitério, ao encarregado, que um corpo que estava vindo de
Dourados, por exemplo, Mato Grosso, e ele simplesmente vai atrasar 1, 2 horas. O último sepultamento é às 18. Se o corpo chegar às 20, aí pode-se chegar a um acordo com os sepultadores. Você pode esperar esse corpo chegar? Se o sepultador falar que não, aí sim pode-se colocar o corpo na capela, fecha o cemitério, o corpo fica lá, a família retorna de manhã para fazer o sepultamento. Mas, via de regra, não era sempre esse diálogo, sabe? Você quer esperar o corpo? Espere o corpo. Vai Enfim, ficar aí. várias vezes cheguei atrasada na faculdade por conta de sepultamento que chegou atrasado. E, de verdade, também os sepultadores tinham muita empatia, porque nós sabemos... Lógico. existe Dor, né? existe um estereótipo muito mal feito sobre o profissional de sepultamento, dizendo que ele é muito ogro, que é muito mal educado, mas as pessoas só veem um lado, e eu gosto de demonstrar o outro lado, sabe, professor? Entenda, eu vou passar uma historinha. Eu estou no cemitério, entro Isso às é 7 real. horas, real, estou no cemitério, entro às 7 horas da manhã, bato meu ponto, coloco meu uniforme, vou para a quadra. Qual é o Hoje, uniforme? É um macacão? não, uma camisa, uma calça e uma bota. E não tem luva, né? Tem os EPIs, Tá. que também foi uma luta muito grande, porque faltava muitos EPIs e Tem conseguimos. máscara, tudo para... Máscara, luva. Hoje tem protetor auricular para quem manuseia o trator. Eu fui tratorista também no cemitério. Bota. Bota, sim. Tem Tá. todos os EPIs. Certo. E quando nós estamos na quadra, no cemitério, chegamos 7 horas da manhã, aí eu me preparo para o primeiro sepultamento 8 horas. Aí o primeiro é 8. O que é se prepara? É você pegar a sua pá, é você pegar a sua espátula, porque a terra gruda na pá, então você precisa raspar para ficar mais leve. É você subir com o seu material de trabalho. Tem também quase que um serviço meio de pedreiro ali dentro. Tem, precisei fazer várias vezes, porque ao tirar o corpo não, perdão, os ossos, os despojos da sepultura na exumação, nós temos que levá-lo, na maioria das vezes, para um ossário. E esse ossário é aquele paredão que normalmente fica no cemitério, aqueles quadradinhos. Então você precisa colocar os despojos lá dentro, você prepara a massa e fecha com a pedra. Então, sim, acaba sendo, no caso, o cemitério terra, tá? Jardim. Porque tem o cemitério de construção, por exemplo, Quarta Parada, que é túmulos, não é terra. Tá. É túmulos. Ali sim, ali também precisa de um trabalho mais específico na área de construção. Aqui eu estou falando mais com ênfase no terra, na cemitério Jardim, que foi exatamente onde eu trabalhei por 2 anos como coveira. Então, quando nós estamos na quadra, professor, o corpo vai vir. De que maneira? Foi a pergunta que o senhor fez lá atrás. O corpo está no velório, então nós temos dentro do velório uma pessoa com um carrinho. Antes era um esquife, né? Colocava o caixão na esquife. É aquele carrinho que você coloca o caixão e leva ele manualmente. Hoje é aquele Hoje é carrinho elétrico. Tipo de golfe. Isso. Tá. Então, coloca-se o corpo lá, o caixão em cima, as coroas, e o corpo segue em... Ai, perdão a palavra, meu Deus. Eu também Segue não é procissão, segue não deixa de ser uma procissão. Uma procissão, vamos dizer assim, segue até a sepultura. A família vai a pé acompanhando o carrinho numa velocidade bem baixa. Quando chega na quadra, onde vai ser sepultado, aí o sepultador pega o corpo do caixão, né, do carrinho, e nós levamos até a sepultura. Quantos por caixão? Quilos? Não, quantas pessoas? Porque aquilo não dá para pegar sozinho. Dá. Eu carregava e mais um colega. Um caixão sozinho? Sim, para sepultar, para descer na sepultura, nós passávamos a corda em torno do caixão para poder descê-lo e descíamos em 2. Tá. Eu desci muito caixão no braço, eu e mais um colega. Eu e mais uma colega. Eu e mais uma mulher. Então, nós recebemos o corpo quando chega no carrinho, pegamos, levamos até o local onde é a cova e lá nós colocamos o corpo e fazemos o ritual do sepultamento, que é jogar a terra sobre. E aí depois a família é chamada após o sepultamento. É uma coisa que é interessante falar. Tem alguns pontos que eu não gostaria de deixar passar batido. Primeiro ponto. As pessoas falam muito.
né, que o sepultador, eu até comecei a falar e não terminei, que o sepultador é muito ogro, é mal educado. Só que precisamos entender a seguinte situação, professor. Eu sou mulher, sou mãe. O senhor é homem, provavelmente é pai, marido, tem familiares, tem pessoas que você ama ao seu redor, de diversos tamanhos e idades, crianças, adolescentes, idosos e por aí vai. A sensibilidade do ser humano, ela é aflorada. Alguns conseguem ter o dom de manter mais calmo, mais tranquilo e não deixar tão exacerbado o seu sentimento. Outros não. Mas, de qualquer forma, todos têm sentimentos. Claro. Então, pensa da seguinte forma. Eu disse que chegou um momento que teve enterro de 5 em 5 minutos, ok? Certo. Então, pensa, 5 em 5 minutos é muita coisa. Só que vamos desenhar de uma maneira mais lúdica. Nós estamos aqui. Aqui é um túmulo. Está vindo agora um caixão. Ao entorno desse caixão, existe uma média de 50 a 100 pessoas. Todas felizes? Não. Todas tristes, chorando, alguns gritando, outros em silêncio, demonstrando a maior dor na sua afeição. E você recebe aquele caixão, que pode ter um idoso, pode ter um jovem, pode ter um homem, um adulto, e pode ter um adolescente. Criança, depois eu vou falar que o sepultamento de anjinhos, crianças, é diferente, né? Dependendo do tamanho, da idade. Mas vamos falar de crianças, adolescentes, até a sua maioridade, a sua mais velha idade. Ali tem, ao entorno daquele caixão, mãe que está sepultando o filho, pai, filho está sepultando um pai, tio, amigos. E ali, naquele momento, é onde a ficha cai. Uhum. São 2 momentos que eu costumo falar que começa a despertar na família a realidade da morte. Quando você está no velório e coloca a tampa do caixão... Fecha o caixão, o pessoal ali fala é isso. duro, duro. E eu posso falar em conhecimento em causa, não só de profissão, como por ter passado como familiar. E também quando chega na sepultura. Porque no momento que você está colocando aquele corpo dentro da terra, é muito difícil. É um o desespero total, né? Até arrepio, de verdade. Eu ainda sinto essas emoções. É muito difícil. Então, ali as pessoas derramam sobre nós, sepultadores, todas as sortes de dores, lamentos, frustrações. E, de contrapartida... Até o que você vai falar. Tem cara que xinga. Cuidado aí. Já chega a dar voz de prisão. Em velório. Em velório, não, perdão. Em sepultamento. Aí eu explico depois. Ela fala, poxa, que mulher mais insensível, dá voz de prisão. Não esquece que você estava contando um caso real. Depois a gente volta. Exatamente nisso. Tem tanta coisa. Não, mas tá em torno disso. Então, imagina, tá? Nós estamos ali, como sepultador, recebendo um grupo de pessoas tristes por ter perdido alguém muito importante. E que derrama em nós ali todas as sortes de sentimentos negativos. Dor, raiva, ódio, indignação. Energia pesada. Total. Ok, mas esse grupo, dá 5 minutos que terminou o sepultamento, abraço, tchau, tchau, familiares, e vão embora. Vão sentir essa dor em casa. E nós? Próximo. E, de repente, eu estou ali sepultando um adolescente de 15 anos. E, da época, por exemplo, eu era mãe de um adolescente de 15 anos. Você acha que existe a possibilidade de eu não me condoer com uma mãe que está ali chorando pelo seu filho e não me colocar no lugar daquela mãe? Meu filho pode estar dentro desse caixão? Quantas vezes eu peguei crianças chorando da idade do meu filho por estar sepultando um pai e uma mãe? Sim. Você acha que eu não coloquei no meu lugar? Poderia estar aqui, meu filho está vivendo isso? Não dá para colocar uma blindagem, uma capa de sou profissional... Até aqui eu posso, daqui para lá não me envolvo. Nem os Balela. Homens, ou é porque você, mulher, é mais sensível, nem os seus colegas homens. Aí também... nós vamos entrar na questão importantíssima. Muitos falam que existem muitos alcoólatras, usuários de drogas no cemitério. É verdade, agora já sei não é mentira. Inclusive, essa era a tese que eu usei no meu TCC. Meu TCC foi bem diferenciado porque ele não foi de uma forma baseada em
nos livros, nas doutrinas, porque não havia nada que falasse sobre o alto índice de uso de álcool e drogas nos sepultadores. Porque eu não queria abarcar apenas a questão da saúde do trabalhador, na questão trabalhista. Por exemplo, na Constituição, não fala sobre o auxílio, fala sobre o auxílio penosidade, mas você não tem dispositivo que faça valer isso. Ou seja, os auxílios, como é que fala, Jesus amado? Periculosidade, insalubridade, ok. Mas onde se aplica a penosidade? Porque a penosidade ela é subjetiva. Mas veja, tem como dizer que um trabalho desse não é penoso? Pô, nem fala. Eu tô aqui, é que eu não vou muito em velório. Muito não. Antiga, quando era mais novo, até acompanhava o cortejo, né? Sim. Mas o caixão. Teve até um amigo de faculdade meu, seu Carmelo, ele era bem mais velho que eu, então eu tinha 18, ele já tinha 60. Ele cuidava de mim, porque queria aparecer bobo, né? Queria aparecer. E ele podava. Né? E quando ele faleceu, a mulher dele me ligou e falou: Toninho, o Carmelo faleceu, ele era italiano. Né? Ele escorregou no quintal, lavando o quintal para mim, escorregou, bateu a cabeça. Olha. Ele tinha 4 filhos, 2 meninas novas, tal. E a Marga um pouquinho mais, Marguerite um pouquinho mais velha. E ela falou assim para mim: olha, você era o amigo que o meu pai tinha. Eu vou te pedir um favor. Você vai no velório? Não tem como negar, né? Por mais difícil que seja. Aí eu falei: Marga, eu não deixaria... A minha visão da pessoa é sempre viva. Não tem aquela visão de corpo estático. Sim. O que eu fiz? Eu não podia falar não, mas eu fui e fiquei do lado de fora da sala. Mas estava ali presente para dar apoio. Eu falei, só que eu posso ficar sentado aqui? Era tipo assim, uma janela aqui, era ali dentro, e eu fiquei aqui virado de costas. Sim. Sentado aqui porque... Pô, mas isso é idiotice, mas é uma claro idiotice que não. minha, sabe? Claro que não. Cada pessoa tem uma reação e tem que ser respeitada. E agora você falou uma coisa fantástica. Pô, esses caras se entregam a esse nicho de tudo é droga, né? Para fugir, às vezes, de uma realidade. É um subterfúgio. E digo mais, sabe o que é o pior? Estou falando, no meu caso, eu fui muito atingida, emocionalmente falando, e não sabia que estava sendo tão atingida, porque eu acreditava ter um equilíbrio emocional, mental, por conta de treinamentos, minha profissão, enfim, muitas coisas. Só que é um mero engano. Como eu falei, como eu vim falando sobre sentimento, sensação, não existe como pôr uma capa de blindagem. Você é atingido diretamente ou indiretamente, com muito mais força ou com menos força, mas é atingido. Eu estou falando da minha situação em 2 anos na quadra, como coveira sepultadora. Agora, imagine esses homens há 20 anos recebendo isso, com um agravante, professor. Deixa claro, eu gosto de chamá-lo de professor, claro, doutor, mas para mim, professor é um título muito mais honroso. Eu falo que eu sou advogado para sustento, gosto, mas eu sou mesmo professor. Então, como eu honro todas as profissões, óbvio, títulos, mas como professor, acredito que é uma honra muito maior carregar esse título. Então, veja, esses homens recebendo isso há 20 anos, e com esse agravante que eu vou citar. Zero, nada de suporte do RH, do serviço social da prefeitura, da autarquia, do serviço funerário. Não tem um acompanhamento psicológico? Zero. Quando havia um funcionário que já estava num grau de envolvimento com álcool e droga muito elevado, ao ponto dele não frequentar, já está próximo a uma exoneração. Então, havia-se um movimento para tentar buscar a família, para ver se conseguia fazer uma internação ou algo do tipo. Mesmo assim, já era tarde. Eu costumo dizer, professor, nós, para entrarmos em um concurso público e sermos aprovados, nós temos que passar por vários crivos.
Um deles, por exemplo, é ter a saúde, ok. É você não ser usuário de droga, não ser uma pessoa viciada em álcool. Tem os exames médicos, você passa por um crivo para isso. Então, nós entramos saudável e saímos adoecidos. E quem? Quem paga essa conta? Quem cuida dessas pessoas? Quem cuida de nós? Não tem esse cuidado. Se a pessoa não tem, aí eu costumo dizer, a base, a fé, família e uma estrutura emocional, ela vai sucumbir, ela vai cair, ela vai ser entregue a margens da bebida, do álcool e de todas as sortes de maldição. Eu, graças a Deus, tenho a minha fé muito bem alicerçada em Deus. E para mim, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, que é o meu Senhor e Salvador. Eu professo essa fé e, graças a Ele, eu consegui hoje chegar viva aqui. Porque já passei por situações, senhor, como nós falamos no bastidor, em algum momento talvez eu venha falar sobre isso. Estou acometida de depressão, fobia social. Eu não toquei no assunto porque eu não sabia se você queria. Posso falar sobre tudo, assunto. não tenho problema com nada. Até porque a minha maior vontade de expressar isso é porque, com certeza, alguém que vai assistir estará ou menos, ou igual, ou pior do que eu estou ou estive. E, de repente, eu posso lançar uma palavra que possa ser o suporte para essa pessoa. E você acha... Primeiro, vamos voltar na voz de prisão. O que aconteceu no caso real? Foi complicado porque no cemitério Vila Formosa é um cemitério muito popular. Então, ele atende normalmente classe C, D, E, algumas pessoas com um pouco mais, financeiramente falando, mais abastada. Porém, é um cemitério mais popular. Então, ali nós atendemos todo tipo de pessoas. E esse sepultamento em específico, ocorreu que nós estávamos fazendo sepultamento de forma normal, colocando a terra sobre o caixão. Porém, uma pessoa, ela achou ruim, porque ela se sentiu agredida, dizendo que nós estávamos jogando a terra de qualquer forma sobre o caixão. E, de fato, nós sempre tínhamos a preocupação de não jogar a terra primeiro em cima do caixão, porque batia, fazia o barulho. Nós sempre preenchíamos a lateral, ia subindo, e ao subir ela derramava-se no caixão. Entendi. É uma técnica. Isso. Exato. Isso, claro, não eram todos. Eu posso falar que no meu plantão nós fazíamos isso, nós tínhamos essa sensibilidade. Então, principalmente eu. E essa pessoa, ela começou a me agredir verbalmente e quase fisicamente, por conta da terra estar dentro do caixão. Ele estava ali, de alguma forma, abalado. E, gente, eu costumo dizer que nós recebemos bem essas pessoas, porque não tem como não recebê-las. Elas chegam dessa forma. Só que eu também sou ser humano. Eu sou mãe, eu sou uma mulher, eu sou uma funcionária que estou prestando o meu melhor ali. Eu também mereço respeito. Aliás, não é eu também, eu tenho que ser respeitada. E eu preciso me impor em algumas situações. E quando acontece isso, que não era incomum, era comum até. Era mais comum Só isso. que nós conversávamos e sempre tem algum parente que vem falar... Brecava a pessoa, já está pesando. Só que ali, ninguém conseguia fazer o cidadão parar de me afrontar, de me xingar e de quase me agredir. Foi quando eu peguei a pá, finquei com muita força no chão e falei, estou lhe dando voz de prisão. Sou funcionária pública, você está me desacatando, a partir de agora você está preso. Quando eu fiz isso, mas eu fiz com tanta ênfase, com tanta força, com tanto vigor, que ele se assustou. E obviamente que eu não faria isso. Era um momento que eu tive para brecar aquela agressão que eu estava sofrendo. E, claro, a depender do modo que desenrolasse, talvez sim, lógico, levaria. Mas era uma forma de brecá-lo. Sim, é uma advertência forte. E funcionou, porque os meus colegas que estavam comigo também não esperavam, pararam. E, quer dizer, eu tive um apoio. Ó, eu não estou sozinha, estou aqui apoiada. E a pessoa foi, de certa forma, levou um choque, porque ela não esperava aquela reação. Mas e os seus parentes... Às vezes isso faz o cara acordar momentaneamente, né? Naquele caso, eu não acredito que ele não era, eu tenho certeza hoje, né, porque passei pela situação. Naquele caso, não era um familiar tão ali apegado. Sabe aquele... o piniqueiro?
E Sim, tudo tem os sim. piniqueiros, né? Ele era um piniqueiro. Ele queria, de alguma forma, se mostrar, fazer alguma coisa, enfim. Mas ele fez no lugar errado com a pessoa errada. E aí eu consegui dar aquela brecada nele. Mas não é confortável para mim, não é bacana. Eu não sei o que vem depois, eu precisei entender o que viria, mas graças a Deus eu tinha o suporte dos meus colegas que pararam naquele momento, não quiseram dar sequência. Eu cheguei, inclusive, depois que eu dei essa voz de prisão, falei, olha, a pá tá aqui, pega e sepulta então, já que você tem um jeito melhor para sepultar. Não pegou na pá, não pegou na pá, queria tumultuar. E aí teve os familiares que viram também que a nossa forma não estava agressiva. Até porque se fosse uma forma agressiva, não seria um reclamando. Seriam todos. Então todos chegariam e reclamariam. Eu tô analisando aqui para algumas coisas. Eu não sei que você me explicou. A terra bate no caixão, a pessoa tá, mas gente, tá enterrando, não tem outro termo, tá enterrando. Não faz sentido. Não tem outra possibilidade. Como, sabe, enterra com isopor, então, sei lá, com espuma. Passei por uma situação, essa foi muito doída. Até hoje, para falar, me dói. Mas nesse caso, foi com anjinho. Anjinhos são bebês, crianças pequenas, né? Nós chamamos de anjinho no cemitério. Até quantos anos? 3, 4 anos, aí depende então do eu tamanho. Não seria mais um anjinho. Não, porque o senhor está nos 7, 8 anos. Eu tô com quase 9. Nossa, parece mais novo. Pensei que era 7. Mas é. Então, o tamanho do caixão também, né? Pequenininho. Pequeno, muito pequeno. Cabe aqui, olha. Nossa, é terrível. É lamentável. Praticamente é um colo, terrível, de mãe, né? Terrível. Inclusive, nesse sepultamento que me deixou muito marcada, eu não fazia, tá? Eu sempre me negava a fazer anjo. Porque, na verdade, ninguém queria fazer esse cemitério. Nem homem, tá? Nem homem, matuto não queria, porque é uma coisa muito sensível mesmo. Mas eu sempre falava, não. E quando eu me tornei encarregada, então eu conseguia delegar, né? Mas chegou dias que não haviam pessoas para sepultar, porque todos estavam no sepultamento onde tinha maior demanda. E criança era esporádico, né? Tem bastante, mas não é de 5 em 5 minutos, às vezes de hora em hora, enfim. Neste sepultamento em específico, professor, a mãe, eu peguei o caixãozinho, coloquei na sepultura. Só que tem um detalhe, na sepultura de anjo, eu nunca jogava a terra. Eu ficava até mais cansada, com o corpo mais doído, mas eu sempre pegava a pá e raspava para ela caindo na beiradinha e ao cair, enchesse a sepultura. Eu nunca peguei uma pá e joguei numa terra de anjinho, numa sepultura de anjo. E assim eu fui fazendo. Conforme eu fui raspando para entrar na sepultura, a mãe começou a gritar que eu era assassina, que eu estava matando o filho dela asfixiado. Mas aí já é psicológico, óbvio. Mas ali eu não fiquei chateada. A minha vontade era de jogar aquela pá longe e correr e abraçar aquela mãe. Eu queria muito abraçar ela. Aí você tem que dar total desconto, porque não, ela tá descompensada. Não, total. Claro, ali Olha o que ela falou. Não era nem ponto de crítica nesse episódio, não estou nem falando em ponto de crítica. É a dor. A dor. Imagina, eu mãe, mulher principalmente. Mãe, eu pari, eu carreguei meu filho no colo, eu vi meu filho crescer em graça e em estatura. Ela não teve esse privilégio. E ela dizendo ali, você está matando meu filho asfixiado, você está matando ele. E a minha vontade como ser humano era largar tudo aquilo e agarrar aquela mulher e abraçar e não soltar mais ela, chorar junto com ela. E eu não pude. Eu tive que manter a calma, eu não podia chorar ali, embora eu queria muito. Até agora, estou me segurando. Eu estou vendo, você está com várias vezes, você mareou. Desculpa. Imagina, é o normal de um ser humano que é ser humano. Naquele dia, eu saí, eu falei, não fico aqui no cemitério. Eu saí, peguei meu carro, parei numa praça, fiquei chorando o tempo inteiro. E de lá pra cá eu não consigo esquecer isso. Eu ouço a voz dela, sabe? Eu consigo lembrar o tom da voz dela. É muito difícil. Enfim, tem muitas situações como essa que acontecem. Você já acabou presenciando agressão? Muitas. Eu já. Mas você não foi agredido? Não, eu já separei muita agressão. E acredito até pelo fato de ter sido mulher, eu consegui impedir muitas coisas lá. Porque eu nunca fui uma pessoa de ficar
parada observando. Eu sempre fui, entrei e Você era muito intermediava. ativa, eu lembro bem de você sentada no canto ali da parede. Você era muito ativa, brava. Brava no sentido... que nem eu falo para os meus alunos o seguinte, né? Hoje menos, muito menos, hoje eu faço só palestras, tá? Mas eu falava, pessoal, quando vocês me virem em algum lugar, se identifiquem, porque eu era 1 e vocês eram 100. Exato. Eu tive, sei lá, Quantas quantos turmas? 1000 alunos passaram. Então não dá, um ou outro você grava, que nem eu nunca deixei de acompanhar nos seus podcasts, nas suas Que honra. mensagens. Então, a nível de te pedir para comparecer. Outros também, mas a maioria. Outro dia eu estava no shopping Anália Franco e uma pessoa, eu estava no térreo, e uma pessoa lá de cima da escada rolante começou a gritar: professor! Professor! Aí eu falei para minha mulher, para Adriana, continua andando, porque professor tem uma porrada. Pode não ser eu, continua andando. Aí ela, uma senhora, já, professor Antônio! Eu falei, Agora sou eu. Aí parei, virei, ela, peraí! Ela era doidona. É uma senhora que eu lecionei com ela em pós-graduação na Unip, e ela era bem doidona. Aí ela foi, correu, me abraçou. Você lembra de mim? Ai, essa pergunta dói, né? Sabe, eu falei, ó, eu lembro da sua figura, não vou mentir, eu não lembro o seu nome. Aí ela falou, poxa, mas eu lembro o seu. Eu falei, você lembra quando eu falava? Vocês são 100, eu sou 1. É mais fácil gravar o nome É de um. difícil demais. Então acontece esse tipo de situação. Mas eu entrei nessa seara só para deixar você respirar um pouquinho. Obrigada. Porque você realmente... Mas eu te acompanho e vejo que você está muito bem. Você traz sua mensagem de fé com alegria, você enfrenta problemas. Depois nós vamos passar o seu contato para assistirem. E isso é muito bacana. Você traz mensagem... eu sei o que você passou na época. Sim. Você ficou muito abalada, tal, mas não desistiu. Depois vinha saber que você estava com um processo de depressão, por isso que eu não a chamei, porque eu não queria estimular, e hoje eu estou quase me arrependendo de ter chamado você aqui, te fazer relembrar coisas que para a população não é comum, mas para quem vivenciou é pior ainda. Puxa vida, demais. O funeral é uma... sei lá, cada um pensa de uma maneira. Mas o enterrar uma pessoa, é assim que se fala? Sepultar, sim, né? sepultar, sim. É difícil. Você está demais. contando coisas que nem a criança... Você teve uma sensibilidade muito grande, mas você imagina a mãe te chamando de assassino porque você está exercendo a função de saúde pública. Exato. Isso é função de saúde pública. Posso ser um pouco atrevida? Deve. Um médico é muito importante, concorda? É extremamente importante. Eu equiparo um coveiro sepultador com a mesma paridade de importância de um médico. Sabe por quê? Quando a pessoa vai ao velório da pessoa que ela mais ama, está sepultando a pessoa que ela mais ama, a mais importante da sua vida, uma mãe, um pai, um filho, você fica ali ao lado do caixão e não quer sair. Até que o estado natural do corpo entra no processo de putrefação. E tem corpos que isso acontece muito antes de sepultar, como tem corpos que demoram muito para fazer esse processo. Aí entra a questão do corpo. O que ele tomou de medicação. Então, tudo isso tem as suas variáveis. Mas, vamos pegar uma pessoa que, por exemplo, infelizmente partiu por câncer. Fez um tratamento pesado. Eu estou falando do câncer porque é uma das causas mortes que aceleram muito o processo da putrefação. Então, você está no velório e, a princípio, está tudo ok. Em questão de
menos de uma hora para outra, o corpo começa a ter as mutações. Começa a liberar os líquidos pelos orifícios. Com isso vem os gases, os odores. E posso falar, eu em vida não experimentei nenhum outro cheiro pior do que o cheiro da putrefação de um ser humano. E aqui eu abro um parênteses. Tem pessoas que se sentem tão importantes, tão acima de tudo e de todos, tão elevado e mal sabe o quão podre ela é. E com um pequeno detalhe, dentro de si, né, carregam-se bactérias, que essas bactérias vão fazer com que teu corpo evolua para uma putrefação num nível insuportável. Ou seja, você se acha tão bom, mas dentro de você, você carrega as piores bactérias do mundo. Aquela que, quando você entrar em estado de morte, elas vivem. Elas estão paradas dentro de você. Sim. E quando você sim. parte no processo de morte, elas criam vida para te destruir. Destruir as suas células, seu corpo, seu organismo, sua pele, seus órgãos. E faz com que você seja o ser humano mais fétido possível. Me diga uma coisa, e no caso de exumação? Quando você faz a exumação, muitas vezes o caixão já se deteriorou, né? Exato, ficam poucas partes dele. Aí você dá de cara com Ótimo. ou um corpo, um esqueleto, que nem esse que eu acompanhei, não, que eu tive agora, o médico que acompanhou falou para mim, nossa, Rodrigues, nem eu, sou médico, estou acostumado, vi uma decomposição de rosto tão rápida. Não tinha mais rosto em coisa de pouco, uma semana, 10 dias, você não tinha mais rosto. O corpo estava, mas não tinha mais rosto. A pele, ela vai derretendo. Vou colocar alguns termos populares, porque eu não sou específica de anatomia, enfim. Mas o corpo, ele começa a derreter, a modificar, né? Então, esse processo é o natural da putrefação. Então, quem tiver mais curiosidade, pode, por exemplo, entrar no Google e ver o processo de putrefação, coloca lá o processo de decomposição do corpo, e aí você vai entender as 24 horas, as primeiras 24 horas, as primeiras 36, enfim. Aí você vai entender o avançar dessa putrefação, da decomposição. Olha que interessante. Lembrei de um caso, de uma exumação que eu fiz, que vai de contra. Olha como é, nós vamos nos dois extremos. Há quanto tempo que foi feita a exumação e o rosto já estava deteriorado? Ele falou que não chegava a 10 dias. 10 dias. Agora, veja essa situação. Estava no cemitério da Vila Formosa, era meu dia de fazer exumação, estava de plantão. Porque tem dias de fazer sepultamento e dias de fazer exumação. Todo dia é sepultamento, mas o quadro de funcionários tem essa divisão. Vamos dar um exemplo. Vão ser 6 funcionários que ficarão para sepultar. E os outros 10, por exemplo, farão as exumações durante o decorrer da manhã, que é sempre no período da manhã as exumações. Ou à tarde também, mas era a maioria na parte da manhã. Então, tinha os plantonistas para fazer o sepultamento e tinha os plantonistas para fazer a exumação. No caso da exumação, então, eu vou tentar fazer de uma forma bem didática para que as pessoas imaginem, né? No meu dia de plantão, cheguei, bati meu ponto, tomei meu café, coloquei meu uniforme, aí eu preparei meu kit. Aí o meu kit é interessante para exumação. O que é? Outro? Porque você precisa, para abrir a cova, você precisa de uma vanga, de uma pá. É uma vanga? É como se fosse uma pá, só que ele é, digamos que retangular, não chega a ser quadrado. A geometria em si não importa, só para você entender, ele era mais retinho e ele era mais pontiagudo para você poder colocar ele na pá, bater o pé e poder tirar aquelas gramas. Mas é um serviço pesado. Braçal, pesadíssimo. Pesadíssimo. E veja, no cemitério, quando você sepulta, você contrata um jardim para proteger aquela sepultura e deixar embelezada com identificação, a pedra, foto e tudo mais. Com o passar dos anos, aquela grama ela vai compactando. Exato. E tem pessoas que plantam roseira, rosa, aquela raiz da roseira, ela vai fundo. Então é muito difícil de tirar. Kaique, eu vou plantar uma roseira no seu. No seu. Que cor? Rosa, branca, vermelha, já deixa a cor, que é importante deixar especificado o seu gosto. Então,
esse kit. Nós, antes de ir para a quadra, temos que ir para o esmeril, fazer o afiamento do material, da pá, enfim. E aí também tinha a parte que o senhor falou bem, da parte de construção, né? Eu pegava a minha latinha com a minha massa, colocava água, e na época eu tinha o meu palinho 99, maravilhoso. Aquele palio foi, assim, suporte para muita família, que o cemitério é enorme. Para você andar de uma quadra para outra, chega a dar quilômetros. Então, quando você ia fazer no extremo do cemitério, eu nunca ia a pé. Visualizar. O cemitério da Vila Formosa é um que sobe uma ladeira imensa. Assim, A Avenida João 23, ela... Nossa, é grande. Enorme. Mesmo. Maior da América Latina, gente. É muito grande. Muito, muito mesmo. Então, quando nós pegávamos quadras em extremos, pontos, eu colocava a família no meu carro, ia até a quadra, levava o meu material. E aí, quando chegava lá, eu sempre gostei de dar um acolhimento diferente para a família. A exumação é muito complicada, porque a pessoa ela que está ali, ela revive o dia do sepultamento. Então, é uma dor dupla. Primeiro que ela não sabe o que ela vai encontrar ao abrir a terra. Que vai ver. Ela não sabe, porque, a não ser que já passou por esse processo de exumação. Mas quando é a primeira vez da pessoa, o que vem? Ela não tem um manual do que vem. Aí ela chega na quadra, já começa a relembrar o dia. É inevitável você não sentir o que você passou. E aí vem a questão da exumação. Existem formas de você abrir a terra, a sepultura, de um modo em que você, sepultador profissional, não se canse tanto. Ou seja, você não vai abrir a cova inteira. Então, existem os macetinhos, né? Nós começávamos em cima do jardim a fazer um buraco no meio. E desse buraco, nós fazíamos como se fosse um túnel. Então, tá aqui a sepultura, começávamos a abrir no meio, e do meio, nós começávamos a cavar por dentro. Então, ficava aquele espaço em cima para nós entrarmos e fazer o escavar por dentro, mas ficava a estrutura. Então, quando nós chegávamos no corpo, nós já sabíamos, por exemplo, quando o corpo estava ok, preparado para exumar apenas os ossos, ou quando ainda estava intacto. Nós chamamos de intacto, né? Edilene, eu ouvi, isso eu não vi. Eu ouvi de um amigo meu, a mãe dele faleceu e depois de 5 anos acho que tinha pôr no ossário, um negócio assim. Sim. Ele foi receber uma comunicação. E quando foram lá, falou que o corpo estava quase intacto. Olha essa experiência que tive. Cheguei na sepultura, eram 2 mulheres. Era a mãe, que tinha enterrado o filho, e estava a tia, as 2 mulheres ao lado. Que enterrou o filho. Exato. Um jovem. E foi uma grande surpresa, inclusive, para mim, porque eu não havia tido essa experiência que eu tive até então. Depois eu tive, mas aquela foi a primeira experiência, por isso que me marcou, e eu acabei lembrando quando o senhor falou desse tempo da decomposição do rosto. Quando eu cheguei a essa sepultura, fiz o procedimento e as pessoas são muito sensíveis, né, nesse momento. Então eu começo a conversar, a falar. Já era uma coisa curiosa a pessoa ver uma mulher fazendo isso. Então, era muito simples para que eu quebrasse o gelo com a família e fazesse ela sair um pouco daquele ambiente e entrasse no meu mundo da conversa para ele não ficar tão chocado, ou para que elas ficassem também tão chocadas. E aí eu falo, você é mulher. Aí eu falo, então estou estudando, estou no 2º ano de Direito. Então, você faz Direito e está aqui. Então era muito curioso para as pessoas, elas não conseguiam entender. Então, para mim, era muito fácil modificar o ambiente positivamente. Quando eu cheguei, conversando com essa mulher, ela estava muito, muito, assim, tensa por conta da situação. Eu fui fazendo a minha escavação por dentro, como de padrão. Ok, chegou no momento de fazer exumação. O que é necessário? Nós precisamos descer o mais baixo possível. Como eu não abro a cova inteira, não fica tão fácil para que eu faça a remoção. Preciso baixar. Quando eu baixei, debaixo daquele túnelzinho, eu dei de cara com o rosto dele. Ainda tinha o globo ocular. O rosto ainda estava, a estrutura estava tudo preto. É como se fosse uma gordura preta. Eu posso descrever dessa forma. Não estava na cor de pele, estava uma coisa gordurosa, sabe? Preta. Estava o globo ocular e estava toda a estrutura do rosto. Quando eu baixei, eu tomei um susto tão grande e me levantei. Só que, graças a Deus, eu tive a percepção de não permitir que a mãe visse aquilo. Um controle.
Porque o cérebro Ali foi Deus, tá? Ali foi Deus, não vou pegar o mérito para que eu tinha controle emocional, não. Ali foi Deus que me deu estrutura, porque foi muito chocante. Foi extremamente chocante. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Eu já tinha visto várias formas de corpo decomposto, com o peitoral, com a gordura, que era uma coisa que sempre ficava, abdominal, ok. Mas o rosto, ver o globo ocular, tudo ali, não, foi muito chocante. Eu creio que Deus me deu estrutura. Só que a minha preocupação se tornou a mãe. Por quê? Normalmente, quando você está com a sepultura que tem um corpo semi-intacto, nós precisamos mostrar à família para que ele veja e entenda que o corpo não pode ser retirado. Porque a família pode achar que era uma forma do cemitério querer ganhar dinheiro para reinumar, fazer novamente um sepultamento, pagar as taxas. Que não é o caso. Mas quando é determinação judicial, tira o corpo de qualquer não, jeito. Aí é o diferente. Não, inclusive, normalmente as ações judiciais são até a maioria, não todas, a regra. Entre 30 dias ocorre a maioria. E o corpo está de um jeito horrível, assim, para o sepultador abrir, entrar ali, o cheiro é terrível. Mas, enfim, é feito. No caso de exumação comum, não pode se retirar e colocar o corpo do jeito que está no ossário, até porque nem cabe também. Mas, voltando à questão da família, entender o porquê que não pode ser feita a exumação. Tem que ver. Tem que ver. O que eu precisei fazer? Eu precisei... a primeira coisa que eu fiz foi quebrar a parte de cima da... Então, entenda, a estrutura da sepultura. Eu fiz um buraco em cima, ok? E ao redor, ali perto dos pés da cabeça, a sepultura continua com um jardinzinho, porque o buraco está aqui. Então, o que eu fiz? Peguei minha vanga, bati, quebrei para cair a terra sobre o peitoral e o rosto do corpo. Aí chamei a família, a mãe e a tia, e expliquei. Falei, olha, o processo de exumação, ele consiste em o corpo estar 100% preparado, ou seja, apenas os ossos para retirada e levar para o ossário. Tem muitos casos que o corpo ele não está preparado, ainda tem gordura, ainda tem o resquício do corpo e não pode ser retirado. E eu falei, olha, no caso do seu filho, ele está dessa forma e eu não posso fazer com que a retirada seja feita. E outra coisa, o padrão é eu precisar mostrar para a família como de fato o corpo está, para que você tenha ciência e possa entender que não pode ser retirado. Porém, a situação do seu filho é um pouco diferente. Ele está com algumas estruturas ainda preservadas. E eu vou me negar a lhe mostrar. Não vou te mostrar. E ela disse, eu quero ver. Eu falei, eu estou tirando a minha profissão. Eu não sou agora funcionária pública, não sou sepultadora. Eu sou uma mãe falando para você, eu não vou permitir você ver. Porque você vai ter a última memória do teu filho. Lindo, sorrindo, alegre. Eu não vou permitir você sair daqui e levar para o resto da sua vida essa imagem da forma que está. A senhora fica à vontade para tomar qualquer medida. Eu assumo a responsabilidade, mas eu não permitirei. Aí ela me abraçou. Estava cheia de terra. Ela me abraçou, chorou. Choramos, na verdade, juntas. Ela entendeu. Eu consegui descer com ela para o administrativo, para a administração do cemitério, para ela concluir o processo de reinumação, de fazer novamente o fechamento da sepultura e esperar mais 3 anos para que o corpo, de fato, talvez venha a se decompor, né? Depois eu não acompanhei, não sei se ela voltou, fez exumação, enfim. Mas ali foi muito chocante. Agora, veja, um detalhe, tá? Por lei, como eu havia dito, são 3 anos para o corpo permanecer na sepultura e não poder ser mexido. Ali no Vila Formosa, era normalmente 5 anos que nós demorávamos para dar a volta naquela quadra que sepultou. Então, a família tinha normalmente 1 ano e meio, 2 anos a mais de permanência ali, sem problemas, por conta do tempo de voltar para aquela quadra para sepultar. Então, estamos falando de um corpo que estava no mínimo 3 anos, provavelmente 4, 5. E ainda estava naquela situação. E o corpo que o senhor acabou de descrever em 10 dias já estava com a situação totalmente ali diferente dessa. Olha que interessante, né? Não, isso aí depois eu conversei com um médico legista e ele me falou, depende muito do cada organismo e do que, geralmente, a força medicamentosa que esse corpo foi submetido.
Então, muito antibiótico, como você falou, aí é complicado. Por isso que a gente tem que cuidar. E também a própria terra. Tem lugar no cemitério que está mais próximo do lençol freático, é mais úmido. Tem lugar que é mais seco. Tudo isso também influencia no avançar ou no retardar do processo da decomposição. Não, pro Kaique eu quero mais barato. Onde tiver mais barato, porque... Muito amor por ti, né, querido? Desculpa. Aí é o seguinte... Eu tenho ainda dois assuntos longos para falar com você, que é da privatização. Perfeito. Que aconteceu e da sua, se você faz alguma conexão entre a sua ex-profissão, não, você falou que quer ser o resto da vida. Uma eterna da coveira. sua profissão ou não. Só que eu tenho um lapso temporal aqui no estúdio, que daí existem outras gravações. Então nós vamos deixar assim, só uma nova chamadinha. Se você quiser, nós marcamos um outro, aí você vai falar estritamente disso. Perfeito. Para que a gente faça uma coisa, a pessoa assiste na sequência ou assiste... tem gente que vai adorar esse assunto, tem gente que não gosta nem de ouvir, porque você vê, ela é uma profissional, até hoje ela se emociona. Isso porque eu enrolei pra caramba, porque eu parei várias vezes, eu vi que ela não estava confortável. Imagina, tem muita gente aí que não vai estar mesmo. Exato. Se você permitir, a gente marca uma nova data. Claro, com muito prazer. Mas para isso eu quero que antes você deixe o seu... Você faz o teu é mais Instagram, não é? É Instagram, TikTok, Qual é? Facebook. Teu Instagram, teu TikTok, fala pausado. Ok. Porque daí quem quiser já se antecipar, tal, lá você vai ver um outro lado da Edilane. Exato. No Instagram é edilane.teles, com detalhe. Edilane com D mudo. Então eu vou soletrar porque o nome, mamãe caprichou no nome aqui, viu? Edilane. EDLAINE ponto T de tatu ELES. Edilane.teles. É o Instagram. Um L só. Por enquanto. Teles. Quando ficar rica, eu coloco mais um só para deixar elegante. E o TikTok? Também, Edilane Teles. Facebook é a mesma coisa. E o pessoal, se quiser, pode te mandar mensagem? À vontade, para qualquer tipo de assunto, curiosidade do serviço funerário, da profissão, do ofício de sepultadora, de coveira, como foi o processo... Importante nós tocarmos nesse assunto, como foi o processo da Covid também, tá? Nossa, interessantíssimo. Meu pai foi nessa. Isso é importante. Eu vou só dar um view disso aí. Meu pai, quando o médico falou que ele tinha falecido, aí eu falei, tá, eu fui pelo preceito da minha mãe, tem que levar a roupa. Não, que eu vou, é Covid. E eu entendi a frieza dele, assim, eu falei, doutor, mas não entendi, como Covid? Eu trabalho muito para médico, vocês sabem disso. Ele falou, Covid, não tem caixão. Eu falei, mas não tem o que ir lá escolher? Não, é Covid, cara. Não tem caixão, não tem terno, não tem roupa, não tem nada. É pelado dentro de um saco preto. Nu e cru, desse jeito. E é o meu sobrinho, o Maurílio, que é do meu escritório, o doutor Maurílio, acompanhou, porque não tinha... O cara falou, você quer 20 minutos de velório dentro de um saco? Eu falei, não. Isso é... Meu pai detestaria isso. Meu pai é um cara muito social e sociável. Então, mas o Maurílio, depois eu conto para vocês como foi a sequência, e a Edilane acho que presenciou muito isso. Eu não tenho como te agradecer pela primeira vez, e vou marcar para nós fazermos a gravação. Essa semana termina, é Páscoa. Segunda nós temos gravação com um árbitro de futebol,
Porque Interessante. tem histórias irônicas de xingamentos. Eu quero saber se ele apitava contra ou a favor do meu time, hein? E a Edilane também vai falar, sempre fui corintiana a falar. E ela entende bem o que está acontecendo com o Corinthians, está sendo sepultado, né? Meu pai, há tempos, né? Então, há tempos. Então ela conhece bem o que está acontecendo com o Corinthians. Mas nós vamos pedir para ela fazer a segunda etapa, porque tem muito assunto disso aí que precisa ser esclarecido. Tá bom? Então eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito, a legislação. Tem legislação de saúde pública para quem quiser consultar, porque o sepultamento, fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para sepultar. É saúde pública. Não vai, não tem dinheiro? Põe aí no jardim, depois o lixeiro leva. Não, é saúde pública. Você tem o direito da gratuidade, você não tem. Então tem legislação específica. Perfeito. Tem legislações na área do trabalho, direito do trabalho, que ela falou, principalmente EPI. Você abre tumba de Tutankhamon, que sai o gás e você morre infectado. Então a coisa é muito séria. E pelo que agora na privatização, eu estou vendo que está cheio de problema. Está cheio de problema porque eu estou tendo contato e está cheio de problema. De oferta, de compra de túmulo, assim, vai vender, vai, não vai, eu vou desapropriar. Absurdo. Um negócio assim... Bom, então vamos deixar para a próxima etapa. Um beijo, uma boa Páscoa a todos. Esse nosso vídeo vai subir... Quando sobe? Vai subir antes da Páscoa. Então, uma feliz Páscoa a todos. Sejam felizes. Reúnam, seja qual for a região, brinquem, alegrem-se, porque o final é certo e é triste. Tchau.